Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast aqui da nossa comunidade, Sagrada Cast. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Hoje estamos aqui com mais uma pessoa, mais uma convidada muito especial aqui para a gente, para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, aqui para a nossa Capela Menino Jesus em especial, né? Estamos aqui com a Dani, mais conhecida como a Dani da Liturgia. A Dani da Liturgia, a Dani grávida. A Dani grávida. Obrigado por ter vindo, Dani. Prazer, tudo bem. É uma alegria para a gente poder ouvir um pouquinho de você, da sua história, da sua caminhada. Muito obrigado por ter topado participar. Prazer é meu estar aqui com vocês. Bom, Dani, todo mundo já sabe, acho que eu nem preciso explicar mais, a gente começa todo episódio, a gente começa com uma mesma pergunta para todo mundo que vem aqui. Como que era a Dani na infância, a criança Dani? Como que era a Danizinha? Como que foi a sua infância? Você era uma criança que aprontava muito? Era uma criança mais calma? Como que foi a sua vivência de infância? Eu sempre fui uma criança muito calma. Muito calma, muito quieta, não tinha muitos amigos, era muito caseira. Sim. Tanto que eu cresci, na minha adolescência também foi assim. Então, nunca fui de dar trabalho para os meus pais, sempre fui muito quieta. Sim. Muito. Eu falo que eu acho que eu tinha até uma responsabilidade a mais do que as outras crianças, que eu sempre pensava muito, né? Isso para uma criança não é bom, né? Sim. Hoje a gente sabe disso. Mas eu sempre fui uma criança muito quieta e muito preocupada com tudo. É mesmo? Com Até coisa que não você era. sempre foi uma pessoa muito séria, muito... Você sempre esteve à frente dos movimentos, sempre foi uma pessoa muito responsável, muito centrada nas coisas que precisam ser feitas. Então é assim desde pequena. Então na escola era uma criança bastante dedicada. Muito dedicada. Né? Eu lembro que na escola, uma vez, eu tirei uma nota vermelha, que na época era letra, né? Sim. Tirei E. Gente! Acabou o mundo. Acabou o mundo, mas eu não sei o que tinha acontecido naquele dia, eu não sei se eu não passei bem. E eu chorei uns 3 dias por ter tirado essa nota. Então, assim, eu sempre sofri muito com essas consequências, com não fazer o suficiente. Eu me cobro, eu sempre me cobrei isso, muito. Isso não é bom, né? A gente sabe que isso não é bom, a gente se cobrar tanto assim. Mas eu sempre fui. Entendi. Meu irmão fala que eu sempre fui velha desde nova. Mas, entendi. E aí, nessa infância, você, na sua família e tal, já tinha uma vivência de igreja ou ainda não? Como que era essa questão da religião, da religiosidade na sua infância, adolescência? Meus pais não eram de participar, a gente sempre morei aqui na rua mesmo da capela, mas eles não eram de participar, não. Minha família que morava aqui na rua não era de participar. Mas a minha avó, que é a mãe da minha mãe, participava muito. Então ela sempre falava, vamos na missa com a avó. E ela era minha avó e madrinha. Né? Então, pelo carinho que eu tinha com ela, então eu vinha de vez em quando. Também não era muito, porque não era isso que eu via, né? Então, mas quando eu vinha, às vezes que eu vinha, era com a minha avó. A minha mãe, apesar de não vir, e eu acho que por ela, né, educação que ela teve, de ter que ter primeira comunhão, então a gente fez, porque era de prática, né, ter ali. A minha avó cobrava. Era uma tradição uma mesmo, tradição, né? Não era como a gente sabe que é o significado hoje isso, né? Que que você explica ali o porquê tá fazendo, né? Era como uma tradição antigamente, né? Então, tipo assim, pronto, fez a primeira comunhão. Agora o crisma. Isso. Então tinha que ser feito. Minha avó cobrava muito isso, né, dela, então, mas eu agradeço a ela, né, ela que plantou a sementinha. Ela que plantou. Os meus pais, a minha mãe vinha de vez em quando com a minha avó também, mas não eram assíduos aqui dentro da capela, não. Sempre foi de muita fé, mas dentro de casa. Entendi. Eu costumo
nem sei se é correto esse termo, mas eu costumo diferenciar essas coisas como religião e religiosidade, né? É, Eles tinham uma religiosidade, né? isso, Séria, rezavam em isso, casa, mas não eram muito ligados à religião, a religião. né? A estar na Isso, igreja, a isso, frequentar a e tudo mais. frequentar, participar, fazer. Não, eles eram. Na minha infância também não tinha muito. Eu comecei também ali na época da primeira comunhão e tal. Eu lembro de vir algumas vezes quando criança, porque a minha irmã chegou a cantar com o Darli aqui de quarta-feira. Ah, E aí eu vinha com ela às vezes. E aí eu tenho algumas memórias, assim, que eu vinha e ficava ali sentadinha do lado, e ela ficava ali com o pessoal cantando de quarta-feira e tal. E eu lembro de um dia que eu vim com ela numa. Achei que ia vir numa missa, e era. Eu acho que era, né, um trido da capela, porque ia ter uma peça de teatro na olha, época. foi aí que já a sementinha ficou aí no seu Pode coração. ser também, Ué? porque eu lembro que eu assisti aquilo e eu achei uma loucura, né? Meu Deus, eu vim na igreja que ia ter a missa e para criança, né? É, Ia ter que ficar aqui esperando a missa acabar, né? A criança vai para a missa para esperar a missa acabar. E aí teve uma peça de teatro e nossa, para mim foi uma loucura aquele dia. Talvez tenha ficado também é, uma sementinha. ficou a Depois eu que vim sementinha. Foi, tá fazer vendo? essa loucura por tanto tempo, né? Eu acho que já foi essa sementinha que foi Pode ser lançada. também. Mas eu também não tive uma infância muito de igreja, não. Comecei também a primeira comunhão por tradição, obrigado até na época, e não era muito de igreja também, não. E aí, quando que entra na sua vida, então, a comunidade mesmo, a igreja como serviço, né? Como servir Como na servir. comunidade? Tem o ditado que todo mundo fala que você veio pelo amor ou pela dor, né? Sim. Primeiro que eu comecei a namorar com o Igor e a família do Igor sempre foi muito católica, né? E eles vinham muito na Sim. igreja. Então, eu vinha com o Igor à missa, né? Mas não seguia muito ainda. Só que aí meu pai infartou. Meu pai infartou lá em Campina Grande. E aí isso mexeu muito comigo, né? Então eu Sim. comecei a vir, e aí eu comecei a vir pelo grupo de oração. E aí eu trouxe até a Bíblia, que é o que significa para mim hoje a minha conversão. E eu lembro que nesse primeiro dia que eu vim no grupo de oração aqui, quem estava pregando era a Lê. E aí a Lê falou que você que está vivendo, Deus está falando comigo que você está vivendo uma vida, você está lendo isso, 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 e Ele está pedindo para você largar tudo, que é o que é para você seguir hoje é a palavra dele, é a Bíblia. E aí eu ficava, falei, gente, mas eu não conheço ninguém aqui, quem que contou isso? E aquilo foi mexendo comigo. E nesse dia mesmo, eu lembro que a Regina vendia algumas coisas, Sim. não sei se, Tinha a né? livraria do Tinha, grupo. tinha livraria. E nesse dia eu comprei uma Bíblia. E nesse dia eu parei de ler as coisas que eu estava lendo, que era curiosidades mesmo, né? Sim. Que todo adolescente tem. E aí eu comecei a seguir. Então eu agradeço muito hoje as pessoas que fizeram parte desse começo, que fez essa sementinha brotar, né? Que a sementinha já estava ali, Sim. Sim. senão não teria vindo, né? É. Eu sabia qual era o lugar que eu tinha que voltar. Aonde que você Então, podia buscar o refúgio e o então, socorro, né? eu fui regada ali essa sementinha. E aí eu lembro que teve, aí eu comecei a vir. Então eu vim no grupo, e aí eu comecei a vir à missa, né? E aí eu comecei a vir à missa com a Graça. E aí eu lembro que teve uma reunião. A Graça, naquela época, acho que a Graça, eu não lembro se ela era coordenadora ou se ela participava de algum, e ela, Dani, vamos na reunião comigo? Eu falei, Graça, eu vou, mas eu vou ficar lá quietinha do seu lado. E quem conhece a Graça? Ah, minha aqui, ela namora com meu filho, ela lê bem. Eu falei, Graça, não leio bem. Aí me chamaram, eu acho que foi a Deda. Não, Dani, então vamos participar com a gente da liturgia, né, na frente de todo mundo. Você vai falar, Você né? vai falar o quê, né? Hum, tá bom. Falei, mas olha, eu não chego perto de microfone, então eu ajudo assim nos bastidores, porque a Deda ajudava assim, né? Ela Sim. não gostava de ir lá Sempre. da frente, mas por trás ela fazia, pelas, fora das câmeras, né? Das câmeras, né? Das câmeras. Sim. E aí eu falei, então tá, então eu fico igual você, eu vou te ajudando, mas nada de microfone, pelo amor de Deus, tá bom. E aí tinha muito laboratório de liturgia naquela época, de como falar lá na frente.
E aí começamos a fazer, nossa, gente, você lê bem. Eu falei, leio, gente, leio, mas não vou ler, não gosto de Lê microfone. pra mim que eu sou Na- alfabetizada, Só, né? só isso, só isso. Na segunda semana eu estava de animadora, na terceira, de leitora, na terceira semana eu estava de animadora. Isso já faz 25 anos. 25 anos. Não, minto, gente. Minto. É, que eu comecei com, eu acho que já tem uns 19 anos. Ah, Tem uns tá. 19 anos. 19 anos. 19 anos. Porque aí Então, eu depois... cheguei logo depois, então. Foi, Eu cheguei logo foi. depois. Foi, que aí Eu lembro tinha... da minha primeira reunião de liturgia, que eram as terças-feiras à noite, né? Isso mesmo. E aí eu lembro que eu vim Eu já tava... a primeira reunião que eu vim, na verdade, foi numa quarta, depois da missa. É. E aí eu lembro que nesse dia, eu não vou citar nomes aqui, mas eu lembro que nesse dia era uma quarta-feira, e na minha cabeça eu imagino que era um tempo de quaresma. Porque, ou talvez não, acho que não, mas eu lembro que na quarta-feira tocou o grupo que tocou no dia, não era o grupo habitual que tocava na quarta-feira. E aí eu lembro que tocou a música do Cordeiro, tocou uma música muito animada. Muito animada. E aí o povo bateu palma e tal. E eu só sabia vir pra missa, igual criança. Eu vinha pra missa pra esperar a missa acabar. E aí bati palma e fui junto com o pessoal, segui a coreografia que tava todo mundo fazendo. E aí eu lembro que aí depois ia ter uma reuniãozinha de liturgia, porque não deu para vocês fazerem na terça-feira, eu ia, o primeiro dia que eu ia participar para conhecer e tal. Eu estava na Crisma nessa época. E aí começou a reunião de liturgia e todo mundo dando risada e falando, nossa, foi uma loucura, o Cordeiro, todo mundo batendo palma, não é hora de bater palma na missa. E eu no cantinho pensando, nossa, eu bati palma pra caramba. Bati palma enlouquecidamente, animadíssimo batendo palma. Adorei. E aí foi a primeira coisa que eu aprendi de liturgia. Que tem na missa, na celebração, você tem um momento, tudo tem um significado, tudo tem um porquê. E aí eu lembro que eu participei da reunião. Não sei o que passou pela cabeça de vocês, que eu tinha um cabelão assim, não sei se você vai lembrar, mas na época eu tinha um cabelão e eu usava um boné por e cima o cabelão ficava... Nem encaixava o cabelo, nem encaixava o boné na cabeça. Exatamente. E aí eu lembro que sempre tinha alguma coisa diferente, né, na celebração do domingo. Com o Padre Paulo a gente fazia muito isso, fazer uma encenação, uma mensagem, um símbolo, uma entrada. Ele gostava muito, uma dança. E a gente gostava muito de fazer. E aí ia entrar umas palavrinhas assim, escritas no papel, e aí você falou assim, então dá para os meninos aí que eles vão pintar e vão trazer no domingo pintado. E para vocês era uma bobagem, né? Era pegar um papel com uma palavra e passar uma canetinha vermelha ali para pintar no domingo. E eu lembro que eu levei aquilo para casa e para mim era, nossa, o que eu vou fazer? Eu sou incrível. Eu vou pintar o papel que vai usar na missa no domingo. Eu sou muito especial. Nossa. Eu fui assim para casa. E aí, naquela época, você vai lembrar que tinha todo... Na liturgia, você tinha todo um rito também, né? Você vai ler primeiro na reunião. Isso, era. Aí depois você passa umas 3 reuniões fazendo a leitura, aí você vai fazer as preces. É isso mesmo. Não vai fazer leitura, depois que as preces, vai fazer as preces. Aí você passa uns 2 meses, você fez as preces, foi tudo bem, não errou nada, aí você vai começar a fazer as leituras. Era assim mesmo. E aí... E a Deda ficava lá na frente vendo se você algumas pessoas faziam a animação, né? A parte do comentário não era todo mundo que fazia. Porque aí era o último degrau, né? Da liturgia. E aí eu lembro que eu sempre considerei que eu leio bem, sempre gostei muito de ler desde pequeno e tal. E aí chegou o dia, né? Não, o Felipe vai fazer as preces no domingo. Eu acho que eu decorei aquelas preces, porque eu li tanto durante a semana aquelas preces, mas a minha mãe não aguentava mais. A minha mãe estava lavando a louça, eu estava lá, mãe, vê se tá bom. Vê se tá bom, tô lendo bem. Senhor, escutai a nossa prece. Mas, olha, foi de terça-feira até domingo, dava para eu ter decorado e feito as preces sem o folheto na mão. Sem o folheto, podia. Sem o folheto na mão. E então era um tempo que você estava chegando também, né? Porque eu tô aqui há 18, isso, então se você estava 19, você tinha acabado de chegar. Isso. E se eu não me engano, na época você já era coordenadora da liturgia. Foi assim, foi muito rápido.
Como que foi isso para você, assim? Porque Tá quando eu tão pouco entrei, tempo na caminhada e já ser coordenadora de um movimento que hoje assim, pouco tempo depois eu consigo, a gente vai ter um entendimento do quão importante é esse movimento, né? Todas as pastorais têm a sua importância, a sua necessidade dentro da comunidade, mas a liturgia ela está ali para o momento principal, né, da nossa fé, da nossa religião, que é a Santa Missa. que é a Santa Missa, e é E aí muito você está à importante. frente disso com tão pouco tempo de caminhada, como que era isso para você? Então, quem entra na liturgia sabe o encanto, né? Você Sim, entrou na liturgia, você viu que aquele te encaixa, você não sabe mais da liturgia, sim. né? Então foram ali, né? Foi um ano, né? Caminhando. E é que nem você falou, tinha os degraus, né? Então eu fui bem nas preces, eu fui para leitura, eu fui para animação, eu tô ali participando. Então, o que que você acha de você ser coordenadora, né? E aí, na época, eu falei, não, então, vamos lá, né? Eu preciso de ajuda. E, e aí foi, eu não lembro quem foi primeiro comigo. Eu lembro que na Eu não época lembro se foi a tinham duas Dayane, coordenações, né? Porque era a liturgia do domingo de manhã e a da noite eram equipes diferentes. eram Então equipes era diferentes. você e a Ângela, era a Ah, era a coordenadora da Ângela, equipe da teve a noite. Simone, o Léo, Isso, eu lembro que isso. tinha, E aí eu lembro que era assim, eu lembro que tinha essa divisão, né? Que era a equipe da manhã isso, era você e a da noite era a era Ângela com a isso, Domingas e tal. era isso Eram as mesmo, meninas da equipe isso da mesmo. noite. Então, para mim sempre foi muito leve, né? Nessa época ainda eu não tinha casado ainda, né? Eu tava Sim. solteira, não tinha filhos, não estudava. Então, para mim era muito leve e gostoso. Foi muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito com tudo, com as bagunças de vocês, né? Eu Sim. falei que eu não, ainda não era, né? Não era professora ainda, não era pedagoga, mas eu acho que eu aprendi. Já aprendi a ser, né? Com as reuniões que deixavam a gente louco. Meu Deus, gente, não parava É, quieto, Felipe! Quieto, Felipe, deixa a gente fazer reunião, gente! é, Era as 2 horas de reunião, 1 hora era para acalmar, né, era vocês. mesmo. Mas foi muito gratificante. Mas pra gente, eu vou te mostrar que era o melhor dia da Era o semana. melhor Pra mim dia. era o Não, a melhor dia gente, da a gente semana. via. A terça-feira tinha reunião de liturgia e eu nunca faltava. Pra sua tristeza, talvez. Não, a gente era. E assim, Eu nunca essa faltava. sala ficava cheia. Ficava. Ficava Porque cheia. eu tive um pouco disso também, né? Muito pouco tempo depois que eu comecei a participar da igreja, a gente começou o Ministério de Artes e De eu arte. estava coordenando um Isso. movimento muito menos preparado do que você, porque eu era esse menino bagunceiro, Bagunceiro. não tinha a menor condição de estar à frente de uma pastoral, muito menos de uma pastoral de jovens. É. Que, né? Eu lembro que Mas na assim, por época, você pouco ser tempo, muito à frente, muito amigo de todo mundo, mundo me seguia, era todo mundo exatamente isso que eu ia te seguia. falar. Então eu falava, eu vou para liturgia. Eu lembro E que vamos trabalhar com hoje eu enxergo isso assim, sem nenhuma arrogância, eu enxergo que eu enchia a liturgia isso com mesmo. esse pessoal. O grupo de oração, eu lembro que lá no fundo do grupo de oração ficava atrás dos bancos 10, 12 pessoas dançando aquela molecada. Era isso mesmo. Que ali também era um momento que a gente meio que extravasava um pouco, né? A energia que a gente tinha, o grupo de oração dava esse Dava esse espaço espaço pra para fazer gente, né? isso. Então a gente aproveitava aquele momento, aquele movimento para ser jovem, né? Porque o grupo de Isso. oração ele te dá essa possibilidade, Essa essa abertura. abertura, né? E, e aí eu lembro que, por exemplo, uma coisa que hoje eu dou muita risada, né? Quando a gente começou o Ministério de Artes, pouquíssimo tempo depois, o Padre Paulo falou que precisava de alguém adulto para coordenar, para estar à frente. E a gente achava aquilo um absurdo. Nossa, a gente ficava muito bravo. Como que o Padre Paulo acha que a gente não está pronto, Não tá não tem pronto. responsabilidade? E hoje eu olho para trás e falo, nossa, o Padre Paulo demorou muito para tomar essa decisão, porque eu não estava nem um pouco pronto. Pronto, não estava pronto. Não tinha condição, né? E aí, então, a gente enche a reunião de liturgia desse jeito, com toda essa energia e tal, mas também com muita disposição. Muita né? disposição em ajudar. Muita Sempre. disposição. Eu lembro que, quantas vezes, se precisasse, a gente estava aqui todos os Estava dias. aqui todos os dias, era Porque isso mesmo. a gente ainda era adolescente, estudava de manhã ou à tarde, não tinha nada para fazer no período da noite. E aí acho que foi um período que foi a liturgia cresceu muito, né, na nossa comunidade.
E era você que estava sempre à frente. Pra gente sempre foi uma figura, a Dani sempre foi uma figura de referência pra gente. Eu lembro que depois de um tempo, toda vez que passava ali 1, 2 anos, que ia trocar coordenação de liturgia, eu sempre ficava com um gostinho de, será que vai ser eu? Mas eu nunca coordenei a equipe de liturgia da capela. Da capela. Mas eu sempre tive uma coisinha no coração que falava, será que esse ano vai ser eu? E aí eram outras pessoas, mas aí eu já sempre tive muita maturidade para entender de que não, mas essa pessoa que está lá Tá preparada. tá pronta para isso, né? Foi a Simone e o Léo, foi a Daiane, Isso. acho que a própria Francine coordenou a equipe de liturgia aqui durante um tempo. Ajudou também num tempo. Então eu sempre, o Daniel, eu sempre entendi que não, ainda não chegou a minha vez e tal, e acabei me afastando depois de um tempo e tal. Talvez se não tivesse me afastado, Você teria sido coordenador. teria chegado a minha vez, né? Inclusive a gente está precisando. Não, agora já não dá mais. O padre Everton já me colocou em outra cadeira, não consigo sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo. Poxa vida. Mas você tinha essa noção nessa época de que para aquele bando de adolescente que não tinha uma diferença de idade tão grande assim para você, né? Você talvez tinha acabado de sair da adolescência. E você tinha essa noção de que você era esse ponto de referência pra gente? Assim como outras pessoas, né? Como tinham outras pessoas na comunidade que também eram. Mas por a gente estar inserido ali naquela pastoral, você tinha essa noção? Você pensava nisso, de que eu sou exemplo para eles, eles seguem o que eu faço, eles ouvem o que eu faço, quando eu dou uma bronca, eles vão para casa pensando na bronca que eu dei, ou para você era natural, acontecia e era meio que no instinto, assim? Eu acho que era no instinto, eu nunca imaginei. Eu acho que ficou até mais leve, porque eu acho que se eu carregasse isso, eu ia ficar, né? Eu tinha muito medo, sempre tive, né, de palavras, de como falar. Ai, meu Deus, será que se eu falar? E tinha coisas que a gente tinha que falar, né? Que a gente tinha que falar coisas até que machucava a gente, mas a gente não podia deixar, né? E é lógico, com o aconselhamento do Padre Paulo, que sempre também estava do nosso lado, e de amigos de caminhada, né? Mas eu não tinha essa noção e sempre gostei de estar, né? Gostava de ver, e eu pensava comigo, na minha idade, se eu tivesse chegado mais nova, né? A gente teria evitado muitos erros, né? Então, eu sempre gostei muito, e eu acho que era tão leve, que nem eu falei que era leve, que eu não via assim como tá ali como referência. Não, fico feliz de saber isso hoje. Sempre foi assim. Então, e eu converso muito isso com algumas pessoas que viveu aquele tempo com a gente. Tem muitos amigos que ficaram, né, na minha história. E a gente teve muitas pessoas na comunidade que não tinham esse cuidado no falar, né? Então a gente, como adolescente, a gente ouvia muita coisa aqui que hoje eu olho para trás, não carrego nenhum tipo de mágoa, de nada disso, porque eu também entendo que foi uma avalanche que ninguém estava preparado. Ninguém foi preparado para lidar com tanto adolescente assim de uma vez, num ambiente que não era comum, né? Você ter. A gente, por exemplo, a gente teve a época do Ministério de Arte de ter 32 pessoas dentro do grupo. E era uma pastoral adolescente, e a gente sempre foi muito próximo. Então, onde um estava, os outros 31 estavam juntos. Então a gente sempre teve esse espírito assim. E ninguém estava preparado para isso. Então eu entendo que as pessoas hoje você consegue tinham que aprender fazendo. Isso. E infelizmente a gente estava sendo ali a cobaia, entre aspas, né? Mas você é uma das pessoas que nunca deixou uma marca negativa na gente, de verdade. De verdade. Nunca ficou uma marca negativa, assim. Sempre teve muito cuidado, muita empatia, sempre deu muito espaço pra gente fazer a ideia maluca que fosse. O que fosse. A gente vinha com as ideias malucas, às vezes tinha que pôr quase um drone dentro da igreja, e vinha o Clóvis com as ferramentas dele, os cabos dele para fazer as coisas voar. Mas você sempre deu esse espaço pra gente. Isso fazia a gente amadurecer muito, assim, e de uma forma muito mais leve, né?
Porque é isso, a gente tinha aquela pessoa como um exemplo e aquela pessoa de verdade nunca decepcionou, né? De Fico nenhuma feliz. forma. Fico feliz e É, aliviada em saber disso. é, Porque quando você vai ficando mais velha, que você olha para trás, você tem esse medo, né? sim, sim. Principalmente em saber dessa responsabilidade que estava nas nossas É, mãos da, que a gente tá, sim. da pastoral que a gente estava na frente, né? E sabendo que tinha os jovens. E aí eu fico aliviada, porque é uma responsabilidade. Hoje você sabe Hoje eu dessa sei. responsabilidade. E hoje eu tenho esse medo. É, É, porque eu sei o que a gente passou, é, eu sei as coisas que a gente ouviu e tal, as pessoas que passaram que não foram tão bacanas pra gente e tal, fez a gente amadurecer também, só que só mas hoje a gente consegue ver, né? é, Antes de amadurecer, machucou, né? exatamente. Então hoje eu tenho muito medo. Hoje eu brinco sempre, né, que eu me tornei aquilo que eu mais odiava, né, que é o adulto que está à frente dos É, jovens e tal. Mas eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo. Eu sempre converso com várias pessoas que estão ao meu redor sobre isso, porque e aí é isso. E aí eu procuro sempre me espelhar em pessoas que foram muito positivas na minha época, né? Você, a Alessandra, o pessoal do grupo de oração no geral, né? O Clóvis, a Regina, o Branco, que sempre foram pessoas que a gente via a seriedade que vocês tinham no serviço e vocês não queriam impor que a gente tivesse não, aquele mesmo padrão, porque não era da nossa vivência, não era da nossa sabia. idade, né? É próprio da vida de cada um mesmo. Então hoje você é uma das pessoas que eu procuro sempre me espelhar muito para Ai, que tocar bom. a pastoral que eu tô à frente hoje, para ir ajudando esse pessoal, né, a juventude lá no JC, porque eu tenho muito medo. É uma preocupação que eu tenho sempre, assim, eu sempre divido isso com a Francine, que está junto comigo à frente. À frente. Começaram juntos, né? Sim, eu fui Começaram juntos. catequista da Francine na adolescência missionária. Ah, que Eu fui bonitinho. catequista dela. E ela já se destacava, né? A Francine, de Sempre. novinha, era muito engraçado, assim, porque a gente fazia uma atividade para as crianças. E aí, sei lá, aí as crianças tinham que escrever, vamos supor assim, por que que você gosta da igreja? Aí as crianças colocavam respostas de crianças, né? Eu gosto da igreja porque tem música. Eu gosto da igreja porque minha mãe vem comigo. Aí a resposta da Francine, eu gosto da igreja porque me faz crescer e amadurecer como cristã e a minha fé. Eram umas respostas que eu falava assim, eu não, meu Deus, como que eu interpreto? Nem eu sei dar essa resposta ainda. Porque era a mesma coisa, né? Era um adolescente cuidando ali Isso, dos cuidando dos pré-adolescentes. pré-adolescentes. Então, mas é muito legal. E é muito legal entender que para você não tinha esse peso. Não tinha. Fica muito mais especial saber que aquela era a Dani de verdade. Não era Ah, você forçando uma pessoa, um a personagem ser para aquilo. lidar com uma situação. Muito mais, fica muito mais especial saber que aquele era você de verdade. Que bom. Mas eu, vendo agora a Paixão de Cristo, né, que vocês Sim, ensinaram, e eu me emocionei várias vezes durante a Paixão, porque eu lembrava tudo que a gente fez, sim, né, e vendo muitos que estavam ali, que fizeram parte também, né, e eu lembrava, assim, nossa, assim que começou, né, foi. foi assim que começou, que a gente fazia vários teatros. E, nossa, aquilo me voltou, sabe? Foi como eu voltasse. Tanto que eu entrei depois e fui, o Igor falou, muito, espera. Eu falei, não, vou esperar, é agora que eu quero. E abracei todos. E você realmente tem esse dom, né? Foi que nem a gente falou, você já estava com a sementinha, e Sim, aí teve um que regou, e aí fui crescendo, e é, você, quando a gente tem esse dom, várias foram as vezes que eu pensei em sair, várias foram as vezes que eu me afastei. Só que já estava ali, né? sim, Então a gente não consegue ficar longe. sim, é verdade. E foi o que aconteceu com você, né? Você teve esse tempo, você se afastou, mas o chamado estava ali. É, Volta Felipe, né? E aí eu fico muito feliz de hoje você estar na frente desses jovens e você pode perceber que você na frente desses jovens, eles estão voltando à tona também. sim, De novo, né? sim. É, Então, de novo, você está trazendo todos esses jovens. a gente está muito feliz com o resultado. Assim, o que está Nossa, tendo até agora, a gente está bastante grato, assim, né? Pelo Padre Everton, pela força que ele tem dado isso. pra gente, o Padre Everton e o Padre Cauê. O Joel, que chegou e assim, E está super, né, sabe, engajado quando que a também. gente imaginou, por exemplo, na Paixão de Cristo, o seminarista Não sei participou nada. da peça, assim. Quando ele falou, quando a gente
Foi uma piada numa reunião. Brincando. E ele falou, eu faço. E aí explodiu a cabeça de todo mundo. A gente falou, meu Deus, vai ser uma loucura. Foi muito Nossa, bom. vai ser a coisa mais incrível. Agora todo seminarista que vier pra paróquia tá perdido. Tá perdido. Ele vai ter que Eles fazer estão teatro colocando uma com a responsabilidade. gente. Já fica sabendo, né, pessoal do seminário que estiver assistindo os próximos Já vem preparados, seminaristas bem que vierem preparados. pra cá, Bem vai ter que preparados. fazer teatro com a juventude, porque agora se criou uma Uma tradição. tradição. Mas eu fiquei muito feliz de ver vocês e eu sei que você vai aí também alavancar esses jovens aí, você tem esse dom aí guardado dentro de você e tá de novo florindo aí e vai regar vários corações que também vão florir. Se Deus quiser, se Deus quiser. E deixa eu te perguntar uma coisa, Dani. A gente brinca, né, que é a Dani da liturgia ou a Dani grávida, A Dani né? grávida. Hoje os meninos já estão grandes, né? Seus filhos já estão grandes e tal, mas eles nasceram pequenininhos e você sempre esteve aqui. E como que era isso para você, de expor o tempo que você tinha com a sua família para estar aqui? Como que você fazia essa junção, como você fazia isso dar certo, Dá né? certo. Porque a gente ouve e tem muitas famílias que isso é um problema, né? Já Às passa, vezes né? entre o marido e a mulher, o marido não entende porque a esposa está indo para a igreja e reclama e gera um atrito, uma briga. E você tinha as crianças ainda e você sempre estava aqui, os pequenininhos atrás de você. Ou grávida ou com o bebê. Ou grávida ou com o bebê, ou grávida com o bebê. Ou sendo Maria ou meu filho sendo Jesus. Exatamente. Deus sabe de todas as coisas sempre, né? Então a família do Igor sempre participou muito. Sim. E aí quando eu voltei, os meus pais também começaram a participar, né? Então assim, se eu precisava, eu tive muito apoio deles. Então, olha, eu preciso fazer isso. Então, imagina, você não precisa sair de pastoral, não preciso sair, eu cuido das crianças. Não, Dani, eu vou lá com você, eu ajudo. Então não foi pesado também. E aí acabou que os meus filhos vinham juntos. E até hoje não é um fardo para eles, né? Na missa domingo não tem questionamento lá em casa. Não, mãe, hoje eu vou na missa de manhã porque à tarde eu tenho isso. Mãe, hoje eu vou na missa à tarde porque de manhã eu tenho isso. Então, eles já sabem, mas eu acho que é porque eu acredito que foi porque... É natural, né? Foi natural. Eu acho que é porque sempre foram ou Jesus ou eu era Maria. Porque a gente ria, por isso que a Dani é grávida, né? Porque eu estava no Natal, meus filhos são de dezembro, então o Gustavo foi Jesus, porque nasceu dia 10 de dezembro, então o Gustavo foi Jesus. A Isa nasceu dia 3 de fevereiro, então eu fui Maria. E a Bia também eu fui Maria, que nasceu em janeiro. Eu fui José. Nessa Maria. A gente chorou. Eu chorei, tava grávida, eu chorava, né? Então eu chorei. Foi quando a gente foi humilhado ali na frente. Exatamente. Não queriam receber a gente. Eu chorei de verdade esse dia. Mas então foi leve, foi gostoso, sabe? Então o Igor, ele vinha às missas no domingo. Sim. Participar de pastoral, nunca foi, não. Mas sempre respeitou muito. Então chegava, você lembra, né? A gente ficava aqui meia-noite, de repente uma coordenadora 1h da manhã olha para a fonte e fala, gente, não tá legal, 1h da manhã, não sei quem é essa pessoa. E aí vamos começar a fazer tudo de novo. Então, mas ele sempre me apoiou muito. E aí, irmão, como que foi? Deu certo? Vocês fizeram? Legal. Então, eu acho que isso até fortalece, né? Fortalece. Tanto fortalece que hoje ele participa, né? Hoje ele está comigo como coordenador, a gente está coordenador da Capela Menino Jesus e estamos ministros da Eucaristia. Nunca imaginei que o Igor ficaria à frente assim, né? Então eu acho que foi vendo, né? Todo mundo, e aí chegou a vez dele. Por que eu não tô lá também? Eu não tô lá também? Né? E os meus filhos foram coroinhas, só o Gustavo que sempre foi muito reservado e não optou. Mas então acho que foi isso. Que legal, que bacana. É muito melhor assim, é muito mais fácil mesmo. É muito legal. E deixa eu falar outra coisa aqui. Você brincou aí, você comentou que na época que estava aqui, os adolescentes e tal, você tinha muita paciência, que você acha que
de alguma forma, essa vivência aí te influenciou na escolha da sua profissão hoje ou você sempre sonhou em ter a profissão que você tem? Eu sempre sonhei, Sempre sonhou. sempre. A minha brincadeira E a preferida de gente não criança. fez você desistir, Não, então. não fez, olha só, vocês me prepararam. Eu sempre, a minha brincadeira preferida de criança era ser professora. É Então era mesmo? andando com lousa para debaixo do braço para todo lugar que eu ia. Mas eu sempre tive vontade de ser professora de APAE. Na época Hum, era só a APAE que tinha, né? Então não tinha essa inclusão que hoje tem nas escolas com os transtornos, com as sim, deficiências. Então eu sempre tive. Mas o que aconteceu foi que eu sempre quis ser mãe também. Então meu sonho sempre foi ser mãe. E aí eu tive que escolher, né? Porque eu queria ser a mãe ali. Eu queria ser a sim, mãe presente. sim. Então eu tive meus 3 filhos, que era o meu sonho também desde pequena. Eu quero ter 3 filhos e eu quero ter 3 filhos um atrás do outro, uma escadinha. E aí, depois que a Bia já estava com 9 anos, foi que eu resolvi fazer a pedagogia. Que eu falei, então agora vai ser a segunda parte. Agora eu já consigo deixar ele, já deixei a sementinha plantada, agora é só Sim. regando, né? E aí foi quando eu comecei a fazer pedagogia. E aí eu falei, agora eu vou. E agora, se Deus quiser, daqui a pouco eu tô aí também trabalhando ou numa PAI, ou com crianças com transtorno do aspecto autista, que é uma coisa que eu me identifico muito. Mas aos poucos eu vou ir trilhando o caminho que Deus escolheu para mim. Que Mas eu legal. já tinha isso no meu coração, sempre tive isso no meu coração. Que bacana. Que bom que você não desistiu, né? Não, Porque tem muita gente que chega nesse momento e desiste, né? difícil. Ah, eu já tive meus filhos, já não dá mais tempo e Não, e tal. eles me deram muita força. Muito, eu lembro que quando eu fui para fazer meu primeiro estágio, a Bia fez um desenho, deixou na geladeira, que eu ia sair muito cedo, ela fez à noite. E aí tava lá eu como professora, ela escreveu Prodani, Que com uma fofura. criança no meu colo. E aí ela falou, eles me davam muita força. E sempre falar, e toda vez eu chego, e eles ficam com ciúmes, que eu falo, ai, meus bebês lá da creche. E eles falam, agora você só fala desses bebês, só tem os bebês. Eles falam brincando, mas sempre Sim, me deram muita força. Então acho que isso fortalece também, né? Você saber que você escolheu, quer dizer, você não escolhe, a profissão te escolhe. Eu sim. acredito muito nisso. Não fui eu que escolhi a pedagogia me escolheu. E eu sei que tem muito mais aí para eu me aprofundar. Então, quando a pedagogia me escolheu, eu só fui fazendo o que tinha que ser feito da minha parte, aí, Que né? legal. Que bom. Mas para quem te conhece, sabe que você tá no lugar certo mesmo, assim. Tem coisas que a gente entende, que a gente vê que é dom. E no É, seu caso é isso, assim, não tem como ninguém questionar o dom e o empenho, a capacidade, o quanto você nasceu para isso, não, aí, que não bom. tem como. Às vezes a gente não vê isso, né? E é muito bom Sim, escutar. é, Tem coisas que a gente deixa de falar e às vezes é só aquilo que a pessoa precisava sim, escutar para continuar firme, sim, né? é Obrigada. verdade. Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Durante todos esses 19 anos que você está aqui na comunidade, tem algum dia, alguma coisa, alguma história desse tempo todo que você tem de serviço na comunidade que você sempre lembra, que te marcou de alguma forma? Se você tivesse que escolher um dia, um serviço que você fez, um dia dessa sua trajetória na comunidade, você conseguiria escolher esse dia? Lembrar desse dia? Ai, eu não sei, eu acho que sempre foi tudo tão intenso. Sim, Eu acho que foi sempre tudo encaminhado como devia ser, que eu acho que não teve esse ponto, é, sabe? Eu acho que começou tudo tão certo, sabe? Comecei devagar, aí foi indo, de repente estava de coordenadora, e não por estar coordenadora, não é sim, isso, porque isso para mim nunca, eu não sei se você lembra, mas eu sempre falava que só é um nome na pasta, sim, que quem coordenava são todos que estavam ali no grupo, né? Que sim, sem vocês que estavam ali não existiria. Então, eu acho que não teve. Eu acho que cada fase que eu vivi foi especial. Cada sim. fase teve um pontinho. E hoje, mais madura, consigo olhar para trás e ver que com os erros eu aprendi,
né? Com os erros eu aprendi, com os acertos eu fui seguindo, né? Com as imperfeições, com Deus moldando. Eu acho que não tenho esse ponto de voltar, não. Que legal. Eu acho que o hoje que eu tô vivendo também, que é uma experiência muito boa, e às vezes a gente sabe que hoje já é mais difícil, que hoje eu trabalho fora, hoje eu tenho 3 filhos, né? A Sim. gente sabe que às vezes a gente se sente esgotada e Deus vem e levanta de novo, porque eu também não sei se eu conseguiria ficar sem. Às vezes a gente fala, nossa, tô cansada, ai, precisava descansar, meu Deus, depois de uma semana santa, É verdade? que é muito corrido para a liturgia, muita responsabilidade, né? Da liturgia toda, de todos que participam do ambiente litúrgico. Mas a gente sabe que a gente não consegue ficar longe. A gente não consegue. Se eu falasse, não, então eu preciso de um tempo para descansar. Em casa você ia ficar pensando, ah, meu Deus, será que fizeram isso? É, Aí, será que... é Então, verdade. Que legal. Bom, a gente vai chegando então aqui no final. A gente pede para todo mundo que vem aqui trazer um objeto, né, para contar sobre uma história, algum objeto que tenha um significado para você, para sua história. Você já deu um spoilerzinho para a gente no começo, mas fala um pouquinho mais para a gente então do significado para você desse objeto aí, dessa Bíblia que você trouxe. Eu trouxe a minha Bíblia, né? Então ela não é exatamente essa. Então, porque a que eu ganhei eu também presenteei para uma pessoa que estava precisando. A que eu ganhei não, a que eu comprei a minha primeira Bíblia, eu presenteei para uma pessoa que estava precisando. Mas foi isso, foi numa parte crucial da minha vida, acho que da minha fé, que eu estava muito confusa o caminho que eu tinha que seguir. Então, quem já passou por isso sabe que os caminhos eles são apresentados para gente. Sim. São vários, né? Tem várias portas largas que é gostoso de se ver, de se olhar e falar, nossa, é isso que eu vou seguir. Sim. Então eu estava muito confusa em caminhos que eu estava seguindo. E aí foi quando eu vim para a igreja, que eu estava precisando muito também, num momento muito difícil, e eu escutei que esse era o caminho. Esse era o caminho que eu tinha que seguir. E a palavra de Deus nessa época me deu muita força. Eu lembro que foi um momento muito difícil, e eu dormia com a Bíblia e acordava com a Bíblia. E eu dormia com o terço e acordava com o terço. Porque eu tinha muito medo de perder o meu pai. Né? Então, tenho. Graças a Deus ele está bem. Mas isso me fortaleceu. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então foi um momento muito difícil que eu passei e que eu não conhecia a comunidade Menino Jesus. Porque eu vinha à missa, né? E esperava a missa acabar. E aí eu fui vendo, sabe? E aí os momentos que eu acabava a missa, eu falei, ai meu Deus, já acabou. Então é isso, a Bíblia e no caso que foi a Lê, né? Que Deus usou esse dia para falar comigo. Regou essa semente que tinha dentro de mim e a partir desse dia eu não consegui largar mais. Então por isso que eu trouxe hoje a palavra de Deus. Que foi através dela que os outros caminhos que eu estava seguindo ficou para trás e o caminho verdadeiro, que é o de Cristo, prevaleceu. Até hoje eu fico feliz por ele ter dado frutos, né? Frutos vocês, e eu espero que outras várias pessoas que passou aí pela equipe da liturgia nessa época também. Que legal, que bonito. Bom, então a gente vai encerrar agora. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, para a juventude, para as equipes de liturgia que a gente tem aí. E você deixa uma mensagem mesmo para o pessoal que está assistindo a gente. Ai, que difícil, gente. Muito difícil isso, Felipe. Então, o que eu tenho para falar, né? Que vocês sigam em frente. Vai ter vários obstáculos, vai ter desânimo, vai ter vontade de desistir e largar tudo. Mas esse é o caminho que Deus preparou para você. Então, que você continue firme, que você siga e não desista. E eu acredito que nem que você tentar desistir, né, Fê? Eu também falo isso por mim. Deus não vai desistir de você porque é isso que Ele quer para sua vida. O caminho de Deus é um caminho estreito. Então tem vários, né, ali você fala, ai meu Deus, que difícil, mas sem ele a gente não consegue viver mais. E é essa força que eu peço aí para os jovens, principalmente para os jovens. Hoje o mundo lá fora está apresentando muita coisa que às vezes para eles está sendo bonita aos olhos,
mas que às vezes essas almas elas estão sendo minadas aos pouquinhos. E a vela, né, da alma está ali apagando, apagando. Então que vocês continuem firmes e que vocês consigam mostrar isso para os outros jovens. E às vezes o mostrar não precisa ser falado somente de Deus para a pessoa, mas você mostrar o que é Deus, que eu acho que hoje converte muito, né? Esses jovens estão voltando, eles estão sedentos, tem muitos que estão doentes e precisando estar aqui, né? E vocês vão ser a chave. Então hoje o meu recado fica para os jovens. A gente já passou por essa idade, sabe quanto difícil, e hoje a gente sabe quanto mais difícil está. Então é isso que eu peço para vocês, não desistam. Tem muitos, muitos jovens precisando de vocês, e vocês vão ser a luz para esses que estão minando. Que bonito, que bonito. Bom, Dani, obrigado por ter topado participar com a gente. Foi muito legal, muito gostoso bater esse papo com você. Fiquei muito feliz eu também. de você ter vindo. Fiquei com muito medo de princípio, você sabe. Mas foi divertido, né? Foi divertido. Foi divertido. Então, muito obrigado. Espero que a gente ainda possa servir muito, fazer muitas coisas juntos. Dá muita risada aqui na paróquia. Tá, trazer, quem sabe, um drone, né? Isso, se o Padre Everton deixar, a gente trazer um drone. Vai chegar esse dia ainda. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado para você que assistiu mais uma vez. Então sigam aí as redes sociais da nossa paróquia. Sigam as redes sociais da Dani, as minhas também. E compartilhe esse vídeo com a sua pastoral, com seus amigos, com a sua família, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da nossa paróquia, das pessoas que fazem a nossa paróquia acontecer. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo.